Uma das maiores dificuldades das scale-ups está em confundir avanço com atividades. Isso porque, em ambientes de crescimento, raramente a dificuldade está relacionada à velocidade, mas sim à clareza de onde depositar a energia agora. Quando tudo parece estratégico, os critérios começam a se misturar. E é aí que as decisões começam a ser tomadas por um critério mais sedutor: visibilidade. Não necessariamente o que realmente importa e traz resultado de fato. Entregas que chamam muita atenção, que movimentam muitos times, para dar essa sensação de avanço. Mas movimento não é sinônimo de impacto. Muitas vezes, apenas atividade. E é nesse espaço entre o que parece progresso e o que realmente move o negócio que as empresas acabam perdendo a potência. Não é uma crise de operação, é uma crise de discernimento. Eu sou Jéssica Milhomem, estrategista em Data e AI para Scale-Ups e para empresas em crescimento. O meu trabalho é transformar complexidade em decisões que movem o negócio. Por fora, priorizar parece uma decisão racional. Por dentro, é um conflito de narrativas, incentivos e perspectivas com relação ao que de fato é valor. E é por isso que em empresas em expansão acontece um padrão. Iniciativas que fazem sentido isoladamente, mas não constroem uma estrutura. Projetos que entregam volume, mas não necessariamente um valor profundo. Agendas cheias, mas o progresso não está muito claro. E quando isso acontece, independente do contexto de gestão, uma coisa é certa: o problema está relacionado ao fato da empresa não saber exatamente o que ela quer maximizar agora. E nesse caso, todo líder vai criar o seu próprio critério. A priorização não é destruída por conta da empresa tomar a decisão incorreta, mas sim porque a priorização é tomada com base em urgência, em medo de perder relevância, em pressão e perspectivas fragmentadas sobre o que de fato é importante e traz valor para o negócio. E um dos maiores problemas aqui são os focos dispersados em silos com objetivos completamente diferentes. Isso é o que destrói a eficiência, é o que destrói o impacto e é o que destrói o ROI. E do ponto de vista dos investidores, isso é o que destrói a coerência para a tomada das decisões no que importa com relação ao longo prazo. Quanto mais a empresa cresce, mais difícil fica definir a priorização. Mas ao mesmo tempo, mais a pressão cresce para fazer as coisas mais rápido. E é aí que nasce o paradoxo. A empresa começa a acelerar sem definir a direção. Os times escalam, os projetos escalam, a cobrança escala, mas os critérios para tomada de decisão não. E quando o critério não escala, a priorização deixa de ser estratégica e vira negociação interna. Então, o problema se torna falta de sistema de decisão. Empresa nenhuma sustenta o crescimento com decisões competindo entre si. A maior parte das empresas acredita que priorizar é decidir o que fazer. Mas na prática, priorizar é decidir o que não fazer e sustentar essa decisão. Mas é aí que o colapso acontece. Projetos nascem sem contexto claro, líderes brigam por espaço, renúncias ficam mal definidas, os esforços se diluem. E o pior de tudo, todo mundo começa a trabalhar muito para um resultado mínimo. E o problema é que isso não é percebido como erro, isso é percebido como crescimento, quando na verdade é dispersão organizada. Mas os investidores percebem isso como risco, os times como exaustão, e a liderança estratégica percebe isso tarde demais. Liderar a estratégia de dados em ambiente Latam exige muito mais do que habilidade técnica, que também é importante, mas exige clareza racional e visão de negócios. E é exatamente isso que habilita o meu trabalho, com grandes bancos e scale-ups. No meu trabalho, priorização não é considerado uma lista de to-dos. Ela é tratada como consequência
de uma visão clara, uma tese explícita e inteligência estratégica para fazer isso acontecer de fato. E de forma que não vai ficar mudando a cada ajuste emocional que acontece dentro da empresa. Eu não organizo backlog, eu não redistribuo iniciativas e eu não otimizo squads. O que eu faço é restabelecer o eixo para garantir que o trabalho vai ser feito com o que realmente merece energia e não só com o que parece urgente. Quando a empresa começa a trabalhar a partir desse eixo, priorização para de ser um problema. E consequência não exige esforço para se sustentar. Ela se sustenta porque ela faz sentido. A questão não é se a empresa sabe priorizar. A pergunta é a partir de qual critério que ela está tomando as suas decisões. É de urgência? É de expectativa? Ou é a partir de direção? Essa resposta define a maturidade, a eficiência e o impacto do próximo ciclo. Se você está buscando menos dispersão, continue me acompanhando. Toda semana eu trago perspectivas sobre como decisões constroem ou destroem o crescimento. E aqui eu deixo uma reflexão para ti. Como que a sua empresa está tomando decisões hoje? Com base em quais critérios? Nos vemos na próxima reflexão.